Portal do Bexiga, ele nasce, assim, a ideia, quando eu era criança, porque eu brincava de fazer jornalzinho pelo bairro. Então eu saía, fazia matéria em folha de papel almaço, nem sei se existe mais isso, mas eu fazia a matéria da quiropita, do bolo do Bexiga, as coisas que aconteciam no Bexiga, eu brincava de fazer jornalzinho. Eu obrigava os meus amigos a escreverem pro jornal. Né? Eu tenho essas edições do jornal Xeretinha, né? Eu tinha 10 anos, que legal. 9, 10 anos, sei lá. Porque, sei lá, na minha cabeça eu via esse território como especial. Um território com vida, com história, com coisa para contar, né? Você tinha o bolo do Bexiga, que eu achei incrível, eu vi nascer da minha janela. Um dia a gente acordou com barulho na rua Rui Barbosa. Quando a gente olhou, né, morava no 9º andar, tava construindo um bolo gigante. Aí minha mãe desceu comigo, né, pra gente ver o que estava acontecendo. Desde então minha mãe passou a ser voluntária. A Quiropito vai ganhava, desfilava na Rui Barbosa, né? Porque eu nasci na rua Coseiro Ramalho, que é a rua de baixo. Então, muita coisa acontecia ali na rua Rui Barbosa. Vai desfilava na Rui Barbosa, o bolo do Bexiga era na Rui Barbosa, a Quiropita pertinho. Então, muita coisa acontecia ali. E aí, claro, né? A vida vai direcionando a gente por outros caminhos. Eu tinha o sonho sempre quis fazer jornalismo, só que uma profissão, assim, a gente... Para quem não tem recursos, é uma profissão meio cruel, ainda mais nos anos 90. Eu me formei em 99. E os estágios eram gratuitos, eram não remunerados. Eu não tive condições, eu passei num estágio no Estadão, mas eu não consegui fazer o estágio porque não tinha remuneração. Eu precisava comer, precisava pagar a minha condução e não tinha. Estágio não remunerado, é brincadeira. Estágio não remunerado. E aí eu voltei, assim, graças ao trabalho da Quiropita, né? Porque assim, a gente não tinha recursos. Eu venho de uma galera, estudei nas escolas públicas e tal. Então eu fiz muitos cursos profissionalizantes na Quiropita. Eu fiz datilografia, eu fiz TI, né? Informática, que chamava. Então eu comecei a trabalhar com... O meu primeiro emprego, eu já comecei a trabalhar com TI. Então eu me formo em jornalismo, mas acabo indo parar em TI. Por questões financeiras. Precisava pagar conta e, né, vida adulta e tal. Fiquei nisso muito tempo. E fui amadurecendo aquela ideia. Falei assim, um dia eu vou fazer um canal de comunicação. E nisso a gente já estava no mundo da internet, dos sites, né? O mundo mudou muito dos anos de 99, quando eu me formo, para agora. E aí eu começo a perceber que o Bexiga tem um problema grande de comunicação. Apesar dos jornais de bairro que sempre existiram, né, de forma mensal, mas eram jornais de críticas mesmo, críticas ao que estava acontecendo, policiamento, praças abandonadas, jornais de críticas sociais. Eu queria montar um canal de comunicação entre o bairro, uma pegada diferente mesmo, um canal de entretenimento, de cultura e principalmente de valorização da cultura do Bexiga. Né? Então, amadureci a ideia em 2009, vi que tinha um site lá, bexiga.com.br, mas até hoje ninguém atualiza, nem nada, não sei de quem é. E fui amadurecendo aquela ideia. Aí, em 2014, eu saio da área de TI, falo, vou me dedicar à comunicação, fiz uma pós-graduação em redes sociais e tal. E fui para Medellín, porque eu vi que Medellín tinha ganhado como cidade mais inovadora do mundo. Falei, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. E uma das coisas que eles trabalharam, que eu achei fantástico, foi o conceito de autoestima social. Você chega lá, você pega um táxi, você fala, então, eu quero falar de Pablo Escobar. Eles não vão falar desse assunto. Eles vão falar, então, você já provou tal comida nossa? Você já andou no nosso metrô? Eles foram treinados para falar de coisas boas. Eu falei, é esse o caminho. O Bexiga tá numa baixa, mas é um bairro que é um bairro incrível. Teatro moderno brasileiro nasceu aqui. A gente tem uma concentração de teatro. Tinha mais de 50 teatros no Bexiga. Alguns estão desativados e tal. É cultura, é música, é a Quiropita. O Bexiga é incrível. Eu viajei muito também, né, principalmente América Latina e tal. Eu falava, gente, a gente vai nesses bairros turísticos por aí, mas o Bexiga tem isso muito mais. Só está um pouco degradado, né? Está um pouco em baixa, mal cuidado. A cidade não valoriza o turismo, não valoriza essa história do Bexiga. Então, a minha pegada foi muito nessa linha, de valorizar a nossa cultura. A princípio, não era para falar de problemas. Eu falei, já tem o Jornal do Haroldo, que tinha como função falar desses problemas, né? A ideia era falar de coisas boas, a ideia era falar de cultura, do que tem de legal acontecendo. Por exemplo, Escadaria do Jazz, né?
bloco esfarrapado, tentar fazer a cobertura de todos os blocos de carnaval, falar do vai-vai, falar da Quirupita quando tem as festas e também falar muito dos projetos sociais. Como eu falei, né? Meu primeiro emprego, eu consegui um emprego legal graças a projeto social, que era o da Quirupita. Eu vejo que esses projetos sociais que a gente tem no bairro hoje estão tirando muita gente, sabe? Estão dando oportunidade para muita gente. A Arena Bela Vista mesmo, que é meu queridinho, é um projeto que nasceu embaixo de um viaduto, praticamente como uma ocupação, porque tentaram tirar eles de lá, um lugar que era um lixão. Baixo de viadutos normalmente são áreas, né, que são complicadas. Então eles ocupam aquele espaço para dar aula de futebol para as crianças de forma totalmente voluntária e gratuita. E hoje já tem gente no Corinthians, já tem gente no Flamengo, gente que saiu do viaduto e tá aí. E o que é melhor também é quando você tira um que sai do viaduto e vai para um Corinthians da vida, para um Flamengo, você dá esperança para toda essa molecada. Então, se por um lado você tem um monte de, né, você tem um lado que te atrai, por exemplo, o lado da criminalidade e tal, porque é difícil hoje você conseguir emprego, uma colocação, você também tem no esporte uma esperança de conseguir uma vida melhor. Né? E o próprio esporte, só de estar lá praticando, a criançada já tá muito envolvida. Então eu falei, gente, a gente precisa falar disso, porque a grande mídia não fala desses projetos sociais. Eu falei, a gente precisa valorizar Arenas Bela Vistas, o Bateria 013 também, que é uma escolinha de futebol, que está atento a tudo que está acontecendo. Então era muito nessa pegada. A gente recebeu muita crítica, porque as pessoas acham falar da real história do Bexiga, que não é só a história italiana, é também a história italiana, mas não só. A gente recebeu um monte de crítica. Vocês estão falando, vocês deixaram, o Bexiga é um bairro italiano, vocês estão deturpando a história. Não, a gente está contando a real história. Hoje já está menos isso, né? As pessoas entenderam, precisou provar por A mais B, tá aí o movimento, né? Saracura Vai-Vai, Negros do Bexiga. Então, essa história resgatada que vem fazendo com que as pessoas conheçam. Né? Eu acho que muitas vezes é conhecer a real história do Bexiga. Então tem uma aceitação muito maior, né? Mas eu acho que foi muito nessa linha. Eu falei assim, eu preciso contar o real Bexiga e valorizar esses projetos, a cultura, a história.